Eu nunca pensei que aos 61 anos ouviria da boca da minha própria filha a frase que mais me feriu. Mãe, você não entende de negócios, deixa que eu cuido de tudo. Foi nesse dia que descobri que o amor pode doer de um jeito que a gente não imagina e que quem deveria me proteger estava, na verdade, me enganando pelas costas. Eu acreditava estar ajudando, mas cada cartão usado, cada mentira contada era mais um pedaço do meu coração sendo arrancado. Antes de começar essa história, quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei, porque assim mais pessoas vão poder conhecer histórias como a minha, histórias que emocionam e inspiram. E aproveita para comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa mensagem vai chegar. Sua participação é muito importante e faz toda a diferença. Quando descobri a verdade, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. A sensação de traição não era apenas financeira. Era como se toda a minha dedicação como mãe tivesse sido jogada fora. O aperto no peito, a vontade de chorar e o medo de estar sozinha tomaram conta de mim naquele instante. Mas também nasceu dentro de mim uma força que eu não sabia que existia. E foi ela que me fez reagir naquela noite em que tudo mudou. Naquela quinta-feira, o dia parecia comum, mas dentro de mim algo insistia em se agitar. Eu havia acordado cedo, como sempre, e fiquei um bom tempo sentada na varanda, olhando as mangueiras do quintal, lembrando de quando meu marido ainda estava vivo e costumava colher os frutos para preparar o suco no almoço de domingo. O silêncio da casa pesava e cada canto carregava a lembrança dele, dos anos de companheirismo e da família unida que eu tanto sonhei preservar. Foi nesse clima de saudade que decidi ligar para minha filha Camila. O telefone pesava nas mãos, não porque fosse difícil discar, mas porque eu sentia que talvez ela recusasse, como tantas vezes já havia feito. Quando ouvi a voz dela, rápida e apressada, meu coração se encolheu. Eu disse quase em súplica disfarçada: Filha, pensei que podíamos jantar hoje. É o aniversário de falecimento do seu pai. Queria que estivéssemos juntas para lembrar dele. Houve uma pausa do outro lado, um silêncio incômodo, e logo ela respondeu seca: Hoje não vai dar, mãe. Tenho plantão extra no hospital. É impossível sair. Aquilo me atravessou como uma faca. Eu respirei fundo e forcei uma serenidade que não sentia. Está certo, filha. Fica para a próxima, então. Cuide-se. E desliguei, tentando não deixar minha voz tremer. Fiquei parada ali, olhando para o celular e percebi como a distância entre nós havia crescido. Camila já não falava comigo como antes. Suas palavras eram sempre curtas, carregadas de impaciência, como se eu fosse um peso que ela precisava suportar. A cada recusa, eu me sentia menor, como se minha presença fosse inconveniente. Ainda assim, naquele dia, resolvi não ceder à solidão. Vesti meu vestido verde, aquele que o pai dela sempre dizia que realçava meus olhos, e me arrumei com calma, ajeitando os cabelos grisalhos diante do espelho. Enquanto passava meu batom, pensei em como ele sempre me chamava de vaidosa e ria das minhas tentativas de parecer mais jovem. Sorri sozinha diante da lembrança, mas logo senti o vazio retornar. Peguei minha bolsa, fechei a porta de casa e chamei um táxi. Durante o trajeto, enquanto a cidade se movia lá fora, com buzinas e pressa, o motorista puxou conversa. Perguntou se eu ia encontrar alguém especial e eu respondi quase sem pensar: vou encontrar a mim mesma. Ele riu, talvez sem entender a profundidade daquelas palavras, mas para mim fazia sentido.
Quando cheguei ao restaurante Manga Rosa, o ambiente estava iluminado com luzes amareladas que refletiam nos copos e taças, criando um clima de celebração. O cheiro de comida boa se misturava ao som de risadas espalhadas pelas mesas. Caminhei até a recepcionista e pedi uma mesa para uma pessoa. Ela sorriu com cortesia e disse que havia lugar no canto, mas no caminho algo me fez parar. Meus olhos percorreram distraídos o salão até se fixarem numa cena que me cortou por dentro. Lá estava Camila, a minha filha, que dissera estar de plantão, sentada ao lado do marido Daniel e da mãe dele, Dona Lídia. Eles riam alto, brindavam com taças de vinho e celebravam como se nada no mundo pudesse atrapalhar aquele momento. Senti meu corpo gelar, as mãos tremeram e por um instante pensei que meus joelhos não aguentariam. Minha mente gritava: não é possível, ela mentiu para mim, preferiu a companhia deles à lembrança do próprio pai? Fiquei parada como se fosse parte da decoração, observando aquela cena de longe. Quando Camila me viu, seus olhos se arregalaram por um instante, mas logo ela se inclinou discretamente em direção a Daniel e a sogra, cochichando algo que não conseguia ouvir. Em seguida, os três voltaram a rir, e naquele riso havia um deboche silencioso, como se minha presença ali fosse uma piada. O mundo parecia girar, e por dentro eu me despedaçava. Mas ao invés de desmoronar, uma raiva nova tomou conta de mim. Raiva de ter sido enganada, raiva de ter sido diminuída por aqueles que deveriam me respeitar. Respirei fundo e ergui a cabeça. Eu sabia que não podia deixar aquela ferida se abrir sem reagir. A recepcionista se aproximou com preocupação, perguntou se estava bem e eu apenas respondi: sim, quero passar no toalete antes de me sentar. Ela apontou o caminho e eu segui, sentindo cada passo pesado como chumbo, mas também firme, porque dentro de mim algo começava a mudar. Trancada no banheiro elegante, com um mármore frio diante de mim, apoiei as mãos na pia e encarei meu reflexo. A mulher que me olhava de volta não era frágil, não era pequena. Era alguém que havia passado por noites de plantão cuidando de vidas, que havia criado uma filha com todo o amor que podia oferecer, que enterrou o marido com dignidade e seguiu em frente mesmo com o coração partido. As lágrimas escorriam, mas junto delas vinha uma determinação que eu não conhecia. Sussurrei para mim mesma: chega, Selma. Hoje eles vão entender que você não é tola, que sua vida não é brinquedo. Naquele instante, percebi que aquele jantar que começou com uma mentira se transformaria na noite em que eu finalmente ergueria a voz que por tanto tempo escondi. Eu não sabia ainda como faria isso, mas tinha certeza de uma coisa: eu não sairia dali como vítima. E pela primeira vez em anos, senti que estava prestes a recuperar a parte de mim que havia sido enterrada debaixo de tantas decepções. Saí do banheiro com o coração ainda acelerado, mas os passos firmes. Cada movimento parecia mais pesado do que o anterior, como se o chão de madeira polida carregasse comigo o peso de anos de silêncio e submissão. A música ambiente, que antes soava suave e elegante, agora parecia zombar da minha dor, embalando a comemoração daqueles que escolheram me enganar. Caminhei devagar pelo salão, tentando não olhar diretamente para a mesa onde minha filha estava, mas meus olhos, teimosos, voltaram a se fixar nela. Camila segurava a taça de vinho, inclinava o corpo para o marido e ria de algo que ele dizia, como se fosse a mulher mais feliz do mundo. Meu peito se apertou, e a lembrança do rosto do meu marido veio de repente, como se ele estivesse ali me pedindo para não aceitar aquilo calada. Por um instante, pensei em ir embora sem ser vista,
mas a raiva latejava tanto dentro de mim que não consegui mais fugir. Parei a poucos metros da mesa e esperei que alguém se desse conta da minha presença. Não demorou. Daniel foi o primeiro a me notar. Ele olhou para mim com um semblante de surpresa desconfortável, depois rapidamente virou para Camila e murmurou algo em seu ouvido. Minha filha seguiu a direção do olhar dele e me viu. Seus olhos brilharam de susto por um instante, mas logo em seguida, uma expressão que misturava impaciência e frieza tomou conta de seu rosto. Ela deu um sorriso forçado, como quem tenta manter as aparências, e disse alto para que eu ouvisse: "Olha só, não é a mamãe ali? Que coincidência!" O tom dela não carregava carinho nem orgulho, apenas constrangimento. O silêncio ao redor da mesa foi quebrado por um riso seco de Dona Lídia, a sogra, que completou: "Coincidência nada, menina. Sua mãe deve ter nos seguido. Essas mães não sabem quando dar espaço." Naquele instante senti meu corpo inteiro queimar. Não foi vergonha, foi indignação. Eu respirei fundo e caminhei mais alguns passos até a beira da mesa, tentando manter a calma. "Seguir vocês? Eu só vim jantar sozinha, porque minha filha me disse que estaria de plantão no hospital. Mas pelo jeito o plantão é aqui, não é?" Falei com a voz firme, sem tremer. Camila revirou os olhos e, sem demonstrar arrependimento algum, respondeu com sarcasmo: "Mãe, não precisa dramatizar. Foi um convite de última hora, não dava para te ligar." Daniel tentou intervir, colocando a mão sobre a dela, e completou: "Selma, não leve a mal. Era só uma comemoração simples, nada planejado." Mas o nervosismo no tom dele denunciava mentira. Dona Lídia, com o ar de superioridade que sempre fez questão de cultivar, inclinou-se para a frente e disse com aquele tom condescendente que me fazia ferver por dentro: "Minha querida, você precisa entender que o mundo não gira em torno da senhora. A juventude tem seus próprios compromissos e é natural que vocês, mães, fiquem um pouco de lado." Aquelas palavras foram como veneno escorrendo pelos meus ouvidos. Eu, que havia dedicado minha vida inteira a cuidar da minha família, ser colocada como alguém que deveria simplesmente aceitar o abandono. Segurei a borda da cadeira para não deixar minhas mãos tremerem de raiva e respondi: "De lado? Lídia, eu passei noites em claro cuidando da minha filha com febre. Passei anos trabalhando dobrado para garantir que ela estudasse, para que hoje tivesse a vida confortável que vocês desfrutam. Não estou de lado. Eu sou a raiz do que vocês têm." O silêncio ao redor da mesa foi pesado. Camila baixou o olhar por um segundo, mas logo voltou a erguer o queixo, como quem não queria dar o braço a torcer. "Mãe, você está exagerando. Sempre ajudou sim, mas nós também nos esforçamos. Não pense que tudo dependeu de você." O tom dela foi frio, distante, como se fosse mais fácil me acusar de exagero do que reconhecer a ingratidão. Eu senti a dor atravessando o meu peito, mas a voz que saiu de mim foi mais forte do que pensei que teria coragem de usar. Exagero é mentir para a própria mãe dizendo que está de plantão quando na verdade está aqui, brindando como se nada importasse. Exagero é tratar quem te deu tudo como se fosse um fardo. Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, e algumas pessoas das mesas vizinhas se viraram curiosas para acompanhar o que acontecia. Daniel tentou sorrir e disfarçar a tensão, levantando a taça como se quisesse encerrar a conversa. Mas eu olhei diretamente para ele e disse: "Não, Daniel. A noite já foi estragada pelo desrespeito. O que vocês não percebem é que cada mentira, cada descaso é um golpe que não se apaga. Vocês podem rir agora, mas eu garanto que a conta dessa comemoração vai sair muito mais cara do que imaginam." Senti meus olhos marejarem, mas não recuei. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava encarando aquela mesa como alguém que não seria mais diminuída. Enquanto eles trocavam olhares nervosos, eu me virei de costas e caminhei de volta pelo salão, com as pernas firmes, mesmo que por dentro o coração estivesse em pedaços. O riso que ouvi atrás de mim não era de alegria, era um riso forçado, o riso de quem sabe que foi desmascarado. E naquele momento, no meio da dor, nasceu dentro de mim a certeza de que essa não seria mais uma humilhação que eu engoliria. Era o início da mudança, o começo de algo que faria todos eles lembrarem para sempre que subestimar uma mulher que amou e sacrificou tudo pelos seus é um erro do qual ninguém sai impune. Entrei novamente no banheiro do restaurante, mas dessa vez não era apenas para respirar fundo ou esconder minhas lágrimas.
Eu sabia que precisava transformar aquela dor em algo maior, em uma decisão que marcaria minha vida dali para frente. A porta de madeira se fechou atrás de mim e, por alguns instantes, fiquei escutando o som abafado das conversas e risadas vindo do salão. Era como se houvesse dois mundos separados apenas por aquela parede. Lá fora, a farsa em que minha filha se divertia e, aqui dentro, a realidade nua e crua de uma mãe traída. Aproximei-me da pia, apoiei minhas mãos trêmulas no mármore gelado e encarei meu reflexo. Vi uma mulher de 61 anos, de cabelos grisalhos cuidadosamente presos, mas com os olhos marejados e vermelhos. A cada ruga do meu rosto lembrava-me de noites mal dormidas cuidando de Camila, ainda bebê, das horas extras no hospital para pagar seus estudos, dos sonhos que abri mão para que ela tivesse uma vida melhor. E agora tudo que recebi em troca era mentira, desprezo e um riso debochado. As lágrimas vieram de novo, mas junto delas algo diferente começou a nascer. Não era mais a fragilidade que tantas vezes me fez calar, mas uma raiva serena, quase calculada. Lembrei-me de uma frase que meu pai sempre dizia quando era criança: Selma, quando a vida te der uma rasteira, você pode ficar no chão chorando ou levantar e mostrar quem manda. Respirei fundo e senti aquela lembrança me devolver forças. Peguei o celular dentro da bolsa, minhas mãos ainda trêmulas, mas agora movidas por uma determinação que crescia a cada segundo. Eu já vinha desconfiando de certas movimentações financeiras, de cobranças estranhas e de transferências que apareciam como ajuda temporária nos extratos. Então, meses atrás, procurei um advogado. O Dr. Henrique me explicou com paciência que, apesar de Camila administrar parte das minhas contas com cartões adicionais, tudo ainda estava legalmente no meu nome. Ele me aconselhou a reunir provas, guardar registros e esperar o momento certo. E naquele banheiro iluminado por lâmpadas amarelas, percebi que o momento tinha chegado. Enviei uma única palavra, combinada com ele em nossas conversas: agora. Era o sinal para acionar todas as medidas que havíamos preparado. O coração parecia querer explodir dentro do peito, mas ao mesmo tempo uma estranha calma começou a me envolver. Enquanto aguardava a resposta, olhei novamente para meu reflexo e falei em voz baixa: Você não vai mais ser a mulher que todos subestimam. Você vai ser lembrada. O celular vibrou quase de imediato, confirmando que os bloqueios estavam em andamento. Senti um arrepio percorrer minha pele. Imaginei os rostos deles quando percebessem que as contas estavam travadas, os cartões cancelados, o acesso cortado. Pela primeira vez em muitos anos tive a sensação de que eu não estava mais nas mãos de ninguém, mas que eram eles que estavam prestes a sentir o gosto amargo da dependência. Ainda diante do espelho, comecei a ensaiar mentalmente o que diria quando voltasse para o salão. Eu não queria gritos histéricos nem cenas de desespero. Queria firmeza e palavras que revelassem quem eu realmente era. Recordei-me de quando Camila, ainda adolescente, pediu dinheiro para uma viagem escolar. E eu, sem ter como pagar, vendi uma joia simples que guardava da minha mãe. Ela nunca soube desse sacrifício, e hoje talvez nem se importasse. Pensei em contar essa história ali mesmo, diante dela e de todos, para que entendesse o peso das minhas escolhas. Mas desisti. Percebi que não precisava mais justificar nada. Não precisava provar meu amor nem minha dedicação. O que eu precisava era mostrar que não seria mais tratada como uma velha tola, como uma mulher sem voz. Enquanto arrumava o cabelo e retocava o batom com movimentos lentos, senti uma força nova emergindo. Não era apenas vingança, mas também libertação. Era a chance de virar o jogo e me colocar no lugar de quem sempre deveria ter sido respeitada. Peguei minha bolsa, respirei fundo e disse para mim mesma: Chega de lágrimas escondidas em banheiros. Hoje eu vou mostrar que minha história não termina aqui. Ela começa de novo. Ao abrir a porta e sentir o barulho do salão invadir meus ouvidos, não fui mais a mulher humilhada. Eu era alguém prestes a colocar fim a anos de manipulação. Caminhei lentamente de volta, cada passo ecoando com um aviso. E dentro de mim, pela primeira vez em décadas, não havia medo. Havia apenas a certeza de que, em instantes, todos naquela mesa iriam descobrir que eu não era mais a Selma submissa, que aceitava tudo em silêncio, mas sim a Selma que havia decidido lutar com as armas que ainda tinha: minha coragem, minha voz e minha verdade.
Voltei para o salão com passos lentos, quase calculados, como se cada movimento fosse ensaiado. O ambiente estava o mesmo, luzes amareladas refletindo nos copos, o som dos talheres batendo nos pratos e as conversas embaladas pelo piano ao fundo. Mas para mim, nada era igual. Eu carregava comigo um segredo que estava prestes a explodir naquela mesa. Quando meus olhos encontraram os de Camila, vi um lampejo de insegurança que tentou disfarçar com um sorriso ensaiado. Daniel, por sua vez, ajeitou o paletó e fingiu estar completamente à vontade. Mas o leve tremor dos dedos que tamborilavam na mesa o denunciava. E Dona Lídia, altiva como sempre, apenas me observava como quem espera que a intrusa cause uma cena para depois se deleitar no vexame. Aproximei-me e pedi calmamente: "Posso me sentar um instante? Prometo não atrapalhar muito a comemoração." O silêncio tomou conta por alguns segundos até que Camila respondeu seca: "Claro, mãe. Sente-se, se isso vai te deixar satisfeita." Puxei na cadeira e me acomodei de frente para eles. O garçom, percebendo a tensão, veio perguntar se eu gostaria de algo. Sorri e pedi uma taça de vinho branco. Queria saborear cada segundo daquilo que estava prestes a acontecer. Mal encostei a taça nos lábios e o celular de Daniel vibrou sobre a mesa. Ele pegou o aparelho e, ao ler a notificação, seu semblante se desfez. O sorriso desapareceu e ele rapidamente tentou esconder o que lia. Em seguida, foi o celular de Camila que vibrou. Ela apanhou o aparelho, franziu a testa e repetiu a mesma expressão de susto. "O que está acontecendo?" murmurou ela quase sem voz. Dona Lídia, curiosa, estendeu o pescoço para ver a tela e, em poucos segundos, também ficou sem cor. Eu apenas tomei um gole do vinho e falei com calma: "Imagino que estejam recebendo algumas notícias inesperadas." Camila regalou os olhos e me encarou como se quisesse confirmar uma suspeita. "Mãe, você tem algo a ver com isso?" O tom era de incredulidade, mas também de medo. Apoiei meus cotovelos na mesa, entrelacei os dedos e respondi pausadamente: "Sim, filha, eu tenho tudo a ver com isso. As contas que vocês usavam como se fossem de vocês acabaram de ser bloqueadas. Os cartões que vocês passavam sem pudor foram cancelados e os investimentos que vocês tratavam como herança antecipada já não estão mais ao alcance das suas mãos." Daniel tentou intervir, a voz trêmula: "Selma, isso é um mal-entendido. A gente ia conversar com você sobre tudo." Eu interrompi com firmeza: "Conversar? Vocês mentiram para mim, me enganaram e ainda zombaram da minha cara nesse restaurante. Não há mal-entendido, Daniel. Há apenas a verdade vindo à tona." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia cortar o ar. Lídia, no entanto, não conseguiu se conter. Com seu jeito arrogante, ela disse: "Minha querida, a senhora não pode simplesmente fazer isso. Camila e Daniel têm planos, investimentos, uma vida para sustentar. A senhora devia pensar na família antes de tomar uma decisão tão radical." Inclinei-me levemente para a frente, olhei bem nos olhos dela e respondi: "A senhora fala de família como se soubesse o que significa. Família não mente, não engana e não humilha. Eu dei tudo o que tinha para minha filha e, em troca, recebi desprezo. Se vocês chamam isso de família, eu chamo de abuso." Camila bateu a mão na mesa, os olhos marejados, mais de raiva do que de tristeza. "Você não podia ter feito isso, mãe. Tudo que conquistamos estava planejado para o nosso futuro." Eu ergui a voz, mas de forma firme e controlada. "Conquistaram? Vocês não conquistaram nada, Camila. Usaram o suor do trabalho do seu pai, usaram a minha confiança, usaram até o amor que eu sentia por você. Isso não é conquista, é roubo emocional e financeiro." Daniel tentou intervir, mas estava pálido e as mãos suadas denunciavam que ele já entendia a gravidade do que estava por vir. Enquanto eles se reviravam de nervosismo, o garçom trouxe minha taça de vinho e a colocou sobre a mesa. Agradeci com um sorriso sereno e a ergui diante deles. "Quero fazer um brinde", disse, mantendo meus olhos fixos nos de Camila. "Um brinde ao fim da ingenuidade, ao fim da exploração, ao fim de me tratarem como uma velha tola. Brindem bem esta noite, porque amanhã a festa de vocês acaba."
Bati minha taça contra a delas, que tremiam nas mãos, e bebi o gole mais saboroso da minha vida. O impacto foi imediato. Daniel largou o celular sobre a mesa, a tela cheia de notificações de bancos confirmando os bloqueios. Camila apertava o aparelho nas mãos como se fosse possível reverter o que estava acontecendo apenas com força bruta. Lídia balançava a cabeça indignada, mas sem conseguir articular uma palavra que fizesse sentido. Eu apenas tomei um gole do vinho e falei com calma. Imagino que estejam recebendo algumas notícias inesperadas. O impacto foi imediato. 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 Quando me levantei daquela mesa, senti como se meus pés estivessem mais firmes no chão do que em qualquer outro momento da minha vida. Camila tentou segurar meu braço, a voz embargada de desespero, dizendo: "Mãe, por favor, não vá embora assim. Precisamos conversar." Mas eu apenas olhei para ela com calma e respondi: "Você só quer conversar porque o dinheiro escapou das suas mãos. Quando era o meu coração que estava se esvaziando, você não disse uma palavra." Ela recuou como se tivesse levado um tapa invisível, e eu caminhei em direção à saída do restaurante, sentindo cada olhar que me acompanhava, alguns de curiosidade, outros de solidariedade, mas nenhuma importava mais do que a certeza de que eu estava finalmente tomando as rédeas da minha vida. Na porta, respirei fundo e encontrei o ar fresco da noite me envolvendo como um abraço silencioso. O vento leve mexia nos meus cabelos grisalhos e eu me sentia mais viva do que em décadas. Mas a paz durou pouco, porque Daniel veio atrás de mim, com passos rápidos, chamando meu nome num tom que tentava misturar firmeza e súplica. "Selma, espere! Podemos resolver isso sem escândalo. Você não precisa nos expor dessa forma." Virei-me e o encarei, percebendo como o suor escorria pela testa dele, apesar do frio da noite. Respondi firme: "Expor? Quem se expôs foram vocês, que usaram do meu amor como desculpa para alimentar um estilo de vida que não era de vocês. Vocês riram de mim dentro daquele salão, Daniel, e agora querem que eu faça silêncio? Esse tempo acabou." Ele tentou argumentar, dizendo que pensava no futuro de Camila, que queria garantir estabilidade para ela. Mas eu interrompi com uma gargalhada amarga. Estabilidade não se constrói roubando a dignidade dos outros. Se constrói com trabalho, respeito e verdade, coisas que você não parece conhecer. Foi então que Dona Lídia também se aproximou, os saltos batendo contra o piso de mármore da entrada, e com sua habitual arrogância disse: "Selma, você é apenas uma senhora ressentida que não aceita a felicidade da filha. Se fosse realmente generosa, deixaria que ela seguisse a vida dela com o conforto que merece. O dinheiro de Antônio não faz falta a você, mas significa muito para eles." Olhei para aquela mulher como se estivesse diante do retrato da hipocrisia. Me aproximei, apontei o dedo e disse: "A senhora nunca soube o que é cuidar de uma família, o que é acordar de madrugada para trabalhar e ainda voltar para casa e enfrentar o mundo com coragem. Não venha me ensinar sobre generosidade. Generosidade é abrir mão dos meus sonhos para pagar a faculdade de Camila. É deixar de comprar para mim para que ela tivesse sempre o melhor. O que a senhora chama de generosidade, eu chamo de exploração." A expressão de choque no rosto dela me deu a confirmação de que aquelas palavras atingiram fundo. Camila apareceu logo em seguida, as lágrimas já escorrendo livremente, e disse em voz alta, quase gritando: "Eu só queria ser feliz, mãe. Você nunca entendeu isso. Sempre quis que eu fosse a filha perfeita, a herdeira obediente. Mas eu não sou você." A dor que senti ao ouvir aquelas palavras foi cortante, como se uma lâmina atravessasse meu peito. Mas ao mesmo tempo percebi que ela estava revelando o que sempre pensou. Eu respondi com calma, segurando o choro que ameaçava escapar: "Eu nunca quis que você fosse eu, Camila. Eu quis apenas que fosse honesta, que tivesse caráter, que reconhecesse o valor do que recebeu. Não era a perfeição que eu esperava, era respeito. E você me deu tudo, menos isso." Ela soluçava diante de mim, tentando formar frases que já não tinham sentido.
E eu percebi que pela primeira vez, quem estava no controle era eu, não ela. O segurança do restaurante observava a cena de perto, preocupado com a confusão, mas eu fiz um gesto para mostrar que estava tudo bem. Caminhei até a calçada e sinalizei para um táxi, que parou quase de imediato. Antes de entrar, olhei uma última vez para os três parados ali, atônitos, como se não acreditassem que a mulher silenciosa e conformada de sempre tivesse se transformado em alguém capaz de enfrentá-los. "Vocês vão aprender", disse, em tom baixo, mas firme, que não se brinca com quem passou a vida inteira lutando. Essa é apenas a primeira lição. Entrei no carro e pedi que me levasse para casa. Durante o trajeto, as luzes de São Paulo passavam pela janela como flashes de memórias que vinham e iam, e dentro de mim uma tempestade se misturava com uma sensação de vitória. O motorista, um senhor de meia idade, percebeu meu semblante e perguntou se estava tudo bem. Sorri de canto e respondi: "Tá melhor do que nunca, seu moço. Hoje eu decidi que não vou mais viver de migalhas." Ele assentiu, como que entende mais do que parece. E seguimos em silêncio. Ao chegar em casa, abri a porta do meu apartamento e senti o cheiro familiar das plantas que cultivo na varanda, o mesmo espaço que tantas vezes serviu de refúgio para as minhas dores escondidas. Mas naquela noite, pela primeira vez, senti que aquele espaço seria testemunha não da minha dor, mas da minha transformação. Tirei os sapatos, caminhei descalça até a janela e encarei a cidade iluminada. O coração ainda batia acelerado, mas era de euforia, não de medo. Eu havia dado o primeiro passo e sabia que o caminho seria longo, mas agora era meu. A vingança que comecei naquela noite não era apenas pelo dinheiro, mas pelo respeito que me foi roubado. E naquele silêncio, prometi a mim mesma que não voltaria mais a ser a Selma que aceitava calada, porque a Selma que nasceu naquela noite jamais se curvaria novamente. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume, como se meu corpo não conseguisse ignorar a nova realidade que eu havia criado. O sol ainda mal atravessava as cortinas e já sentia aquela mistura de ansiedade e excitação que me fazia levantar da cama sem demora. Preparei meu café em silêncio, ouvindo apenas o som da chaleira apitando e o coração batendo mais rápido que o normal. Quando me sentei à mesa, ainda de camisola, percebi que o celular vibrava sem parar. Chamadas perdidas de Camila, mensagens de Daniel implorando para conversar, até mesmo um áudio longo e confuso de Dona Lígia tentando me convencer de que eu havia cometido uma imprudência e que ainda havia tempo de consertar tudo. Apertei o botão lateral e deixei o aparelho no modo silencioso. Eu já tinha ouvido o suficiente deles para uma vida inteira. Não ia desperdiçar meu renascimento com choros ou chantagens emocionais. Pouco depois, ouvi a campainha tocar. O som ecoou pelo apartamento como um chamado insistente e por um momento considerei ignorar, mas sabia quem era e decidi enfrentar. Abri a porta e lá estava Camila, com os olhos inchados, o cabelo desgrenhado e uma expressão que misturava desespero e raiva. "Mãe, pelo amor de Deus, precisamos conversar. Você não pode simplesmente destruir a nossa vida assim." Fiquei em silêncio por alguns segundos, apenas observando aquela mulher que eu mesma havia criado, que carregava em cada traço do rosto a lembrança da menina que já tinha sido. Respondi com firmeza: "A vida de vocês não foi destruída, Camila. Apenas devolvida para o tamanho real que sempre teve. Vocês viviam de aparências, sustentados por algo que não lhes pertencia. Agora terão que aprender a viver com a própria força." Ela tentou entrar no apartamento sem pedir, mas bloqueei a passagem com o corpo. "Se quiser falar comigo, vai ser com respeito, aqui no corredor mesmo." Camila respirou fundo, claramente irritada com o limite que eu impunha, mas mesmo assim começou a falar. "Você não entende, mãe. Eu sempre quis mais do que aquela vida medíocre que você aceitava. Não queria me contentar com pouco. Eu queria brilhar, eu queria ser alguém. Daniel me prometeu que juntos poderíamos ter tudo. Mas sem o dinheiro que papai deixou, não temos nada. Nada, mãe. Você nos deixou sem chão."
Suas palavras cortaram fundo, mas não como antes. Eu já não sentia o mesmo peso da culpa. Respondi com calma. Você ainda não percebeu que o que não se conquista com honestidade não dura? O brilho que você queria era falso, filha. Ser alguém não é desfilar em festas caras. É olhar no espelho e reconhecer que não pisou em quem mais te amava para chegar lá. Vi seus olhos marejarem de novo, mas dessa vez não apenas de raiva. Havia uma sombra de dúvida, talvez até vergonha, algo que eu nunca tinha visto em Camila. A vizinha do andar de cima passou nesse momento, cumprimentando educadamente, mas parou por alguns segundos para observar a cena. Camila percebeu e, incomodada, sussurrou: "Tá vendo o vexame que você está causando? Todo mundo vai comentar." Eu respirei fundo e respondi em voz alta, de propósito para que fosse ouvido. O único vexame é de quem vive de mentiras. Eu não tenho nada a esconder. A vizinha sorriu discretamente e seguiu seu caminho. Camila, por outro lado, parecia perder as forças. Sentou-se no banco do corredor e murmurou: "Eu não sei o que fazer agora. Daniel está desesperado. A mamãe não para de chorar. E eu sinto que tudo está desmoronando." Sentei-me ao seu lado e, pela primeira vez em muito tempo, toquei sua mão. "Talvez seja a hora de reconstruir do zero, filha. Talvez seja a hora de aprender a viver com o que é de vocês e não com o que tomaram de mim. Mas entenda uma coisa, eu não vou recuar. Não vou devolver o que é meu, porque finalmente entendi o meu valor." Ela me olhou confusa, como se não reconhecesse a mulher diante dela. "Quem é você? Onde está a minha mãe que sempre dizia amém para tudo?" Sorri com amargura e respondi: "Ela ficou para trás no restaurante, Camila. A mãe submissa morreu quando vocês riram de mim naquela mesa. A que você vê agora é a mulher que decidiu impor respeito." O silêncio que se seguiu foi pesado. Camila baixou a cabeça, chorando baixinho, e por um momento tive vontade de abraçá-la como fazia quando era criança. Mas segurei. Eu sabia que se cedesse, todo o meu esforço teria sido em vão. Levantei-me, fui até a porta e disse: "Vou dar a você e a Daniel um teto provisório, porque apesar de tudo não desejo que passem necessidade. Mas será modesto, sem luxos, apenas o suficiente. E vão ter que aprender a se virar. É isso que eu tenho a oferecer agora." Camila se levantou de sobressalto, surpresa com minhas palavras. "Você faria isso por nós depois de tudo?" Olhei firme nos olhos dela e respondi: "Não faço por vocês, faço por mim. Porque se não der essa chance, vou carregar um peso desnecessário. Mas não confunda isso com fraqueza. É a última oportunidade que vocês terão de mostrar que podem mudar. Desperdicem, e eu não hesitarei em cortar todos os laços." Ela me abraçou de repente, um gesto inesperado, quase desesperado. Mas eu permaneci rígida. Não retribuí. Senti o pralor de suas lágrimas no meu ombro e ouvi seu sussurro: "Eu não queria que fosse assim, mãe." Afastei-a com delicadeza e disse: "Mas você foi quem escolheu esse caminho." Fechei a porta atrás de mim e encostei a testa na madeira, sentindo as lágrimas rolarem finalmente. Não era fácil ser dura com a própria filha, mas era necessário. Pela primeira vez em décadas, eu estava escolhendo a mim mesma. E essa escolha, embora dolorosa, me fazia se sentir mais forte do que nunca. Naquela noite, depois do confronto no corredor com Camila, fiquei andando de um lado para o outro na sala do meu apartamento, incapaz de me sentar. As luzes da cidade entravam pelas janelas e refletiam nas paredes, como se me lembrassem de que o mundo continuava girando, indiferente às minhas dores. Mas dentro de mim, tudo era turbulência. Eu sabia que tinha tomado a decisão certa, sabia que precisava manter a firmeza, mas o coração de mãe latejava como uma ferida aberta. Em alguns momentos, quase cedi ao impulso de pegar o telefone e ligar para ela, para dizer que ainda a amava apesar de tudo, mas me contive. A lembrança das risadas dela ao meu custo dentro daquele restaurante era como um chicote que me fazia manter a coluna ereta.
Então peguei uma pasta de documentos que estava guardada no armário do quarto e comecei a folhear página por página, lembrando das conversas com o Dr. Henrique, meu advogado, e de como tudo estava legalmente protegido. Lembrei da expressão dele quando me disse: Selma, a senhora não imagina a força que tem em mãos. Basta decidir usá-la. E eu finalmente havia decidido. No dia seguinte, fui ao escritório do Dr. Henrique para tratar dos próximos passos. Ele me recebeu com um sorriso discreto, mas seus olhos demonstravam respeito. Parabéns por sua coragem ontem, disse ele assim que me sentei. Recebi as confirmações, tudo correu como planejado, as contas estão bloqueadas, os imóveis registrados novamente em seu nome e as procurações que sua filha e o genro usavam foram oficialmente revogadas. Ouvir aquilo em voz alta me deu uma sensação de vitória que quase me fez chorar, mas respirei fundo e respondi: Doutor, eu não quero apenas recuperar o que é meu. Eu quero ter certeza de que eles vão entender que não podem mais brincar com a minha vida. Ele apoiou as mãos sobre a mesa e falou com calma: A senhora pode, se desejar, iniciar uma ação judicial para investigar os desvios que Daniel fez em seu nome. As provas já estão aqui, mas é uma decisão delicada, porque terá consequências sérias. Fiquei em silêncio por alguns instantes, sentindo o peso daquela escolha. Pensei em Camila, no futuro dela, em como seria vê-la enfrentando um processo contra o próprio marido. Depois, lembrei-me do olhar de desprezo de Daniel, sempre seguro de que estava acima de mim, e decidi: siga em frente, doutor. Se for para eles aprenderem, que aprendam do jeito mais duro. Quando saí do escritório, o céu de São Paulo estava coberto por nuvens pesadas, como se a cidade refletisse o turbilhão dentro de mim. Peguei um táxi e pedi para ir até a Praça das Mangueiras, onde costumava caminhar para clarear a mente. Enquanto observava as árvores altas e as crianças brincando nos balanços, encontrei uma senhora sentada em um banco próximo, olhando para o vazio com uma tristeza que me doeu só de ver. Sentei ao lado dela e, depois de alguns minutos de silêncio, perguntei: A senhora está bem? Ela suspirou fundo e respondeu: Meu filho quer que eu venda minha casa. Diz que é grande demais para mim, mas no fundo eu sei que é pelo dinheiro. Ele não entende que cada canto daquela casa é a minha vida. Fiquei arrepiada, como se estivesse ouvindo um eco da minha própria história. Toquei na mão dela e disse: Não deixe que tirem de você o que é seu. O respeito não se pede, minha amiga. Se impõe. Ela me olhou surpresa e por alguns segundos percebi que minhas palavras plantavam nela a mesma semente que um dia o Dr. Henrique plantou em mim. De volta ao meu apartamento naquela noite, o celular voltou a tocar insistentemente. Era Daniel dessa vez. Atendi só para ouvir a sua voz transtornada. Selma, você não pode fazer isso conosco. Eu tenho contatos. Você não sabe com quem está mexendo. Se continuar assim, vai se arrepender. Ouvi em silêncio por alguns segundos e depois respondi: Daniel, durante anos eu acreditei nas suas palavras bonitas, mas agora só vejo um homem desesperado porque perdeu o conforto que roubou. Se tem contatos, use-os. Eu tenho a lei do meu lado. Ele gritou do outro lado da linha, dizendo que eu estava destruindo a vida da própria filha, mas desliguei sem titubear. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina. Era como se cada vez que eu me impunha, um pedaço da Selma antiga desaparecesse e a nova crescesse mais forte. No silêncio que se seguiu, caminhei até a varanda e olhei para as plantas que cultivava com tanto carinho. Lembrei das vezes em que Camila me dizia que eu perdia tempo cuidando de flores quando podia estar aproveitando a vida em viagens ou festas. Sorri sozinha e pensei: estas plantas são um símbolo de quem eu sou. Alguém que rega todos os dias, que espera pacientemente, que floresce mesmo depois das tempestades. E naquele instante percebi que a vingança que eu estava construindo não era apenas financeira, era também emocional. Eu queria que Camila entendesse que a mulher que ela desprezou era muito mais forte do que qualquer mansão, do que qualquer carro de luxo. Eu queria que ela visse todos os dias que foi a própria arrogância que a colocou naquela posição de fragilidade.
Antes de dormir, escrevi em meu diário, hábito que havia abandonado há anos, mas que naquela noite parecia essencial. Escrevi cada detalhe do que senti, do que ouvi, do que decidi. E finalizei com uma frase que ressoava como um mantra dentro de mim. Hoje eu comecei a viver por mim. Hoje eu aprendi que impor respeito é o maior ato de amor próprio. Fechei o caderno com firmeza e, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem pesadelos, apenas com a sensação de que minha história finalmente estava sendo escrita pelas minhas próprias mãos. Na manhã seguinte, fui acordada pelo som insistente do interfone. Ainda sonolenta, atendi e ouvi a voz do porteiro dizendo que Daniel estava lá embaixo pedindo para subir. Por um instante, considerei mandá-lo embora sem sequer olhar em seu rosto, mas algo dentro de mim dizia que aquele confronto era inevitável, que fugir agora seria como entregar parte da força que eu havia conquistado. Autorizei sua entrada e poucos minutos depois ele bateu à minha porta. Quando abri, vi um homem diferente do que costumava desfilar com roupas caras e ar de superioridade. Estava abatido. Os olhos vermelhos e as olheiras profundas denunciavam uma noite sem sono. Sem pedir licença, ele entrou e se jogou no sofá, passando as mãos pelo cabelo em desespero. Selma, você não pode fazer isso. Eu sei que você está magoada, mas precisa entender que tudo o que fiz foi para garantir o futuro da Camila. Eu a amo e só quero o melhor para ela. Fechei a porta atrás de mim, respirei fundo e respondi com frieza. Você chama de amor aquilo que mais parece interesse. Não foi pelo futuro dela que você fez tudo isso. Foi pelo seu próprio conforto, pela vida de luxo que nunca conquistou com as próprias mãos. Ele se levantou, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Você acha que é fácil sustentar uma vida em São Paulo? Acha que, só com o meu trabalho, eu poderia dar a Camila o padrão que ela merece? Não, Selma. Eu precisava dos recursos que estavam parados, e você nem sabia o que fazer com eles. Senti o sangue ferver, mas mantive a voz controlada quando respondi. Parados? Eram as economias de uma vida inteira. Eram os frutos do trabalho do pai dela, do meu suor como enfermeira. Não estavam parados, estavam guardados, esperando o momento certo para serem usados com dignidade. O que você fez foi se apropriar do que não lhe pertencia, como se eu fosse uma velha incapaz. Ele tentou argumentar, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Você não entende de negócio, Selma. Eu podia multiplicar esse dinheiro. Eu tinha planos. Interrompi com firmeza. Planos que excluíam a mim. Planos que me deixariam sem nada enquanto vocês esbanjavam em jantares e viagens. Você não multiplicou nada, Daniel. Você destruiu a confiança que eu ainda tinha na minha filha. O silêncio que se seguiu foi pesado, até que ele desabou no sofá novamente com o rosto entre as mãos. Pela primeira vez, vi Daniel sem sua máscara de arrogância e percebi que o medo dele não era apenas de perder o dinheiro, mas de perder o poder que exercia sobre Camila e sobre mim. Ele murmurou quase num sussurro. Eu não tenho mais para onde ir, Selma. Os cartões não funcionam, os bancos não atendem. E Camila me culpa por tudo. Ela diz que fui eu quem arrastei a vida dela para o fundo do poço. Senti um aperto no peito ao ouvir isso, mas não me permiti fraquejar. Aproximei-me dele e disse com calma. Talvez seja porque, no fundo, ela sabe que é verdade. Você a iludiu com promessas, a encheu de sonhos, mas não sustentou nenhum deles. Agora, Daniel, é hora de enfrentar as consequências. Ele ergueu os olhos marejados e perguntou. E você não vai nos ajudar? Vai deixar sua própria filha passar por isso? Respirei fundo, segurei as lágrimas que ameaçavam cair e respondi. Eu vou ajudar do meu jeito, mas não como vocês esperam. Não com luxos, não com mansões. Vou oferecer um teto modesto e condições para recomeçar, mas vocês terão que aprender a viver com o que conquistarem sozinhos. Ele ficou em silêncio, encarando o chão, e depois de alguns minutos se levantou ajeitando o paletó amarrotado. Você acha que venceu, não é? Mas eu vou encontrar uma saída. Eu sempre encontro. A frase saiu mais como uma ameaça do que como um desabafo, mas eu apenas o acompanhei até a porta
e respondi: não se trata de vencer, Daniel. Se trata de recuperar o que é meu e de ensinar a você e a Camila que ninguém pode construir felicidade às custas da dignidade de outra pessoa. Quando fechei a porta atrás de mim, senti minhas pernas fraquejarem e precisei me apoiar na parede para não cair. Era exaustivo manter aquela postura firme, mas ao mesmo tempo era libertador. Eu sabia que não podia recuar. Mais tarde, sentei-me na varanda com uma xícara de chá e fiquei olhando para o horizonte da cidade, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A lembrança do rosto desesperado de Daniel me assombrava, mas em vez de me provocar culpa, trouxe uma estranha sensação de justiça. Pensei em Camila e imaginei como ela deveria estar se sentindo, dividida, entre o amor por aquele homem e a consciência de que ele havia levado por um caminho perigoso. E pensei em mim, como eu havia passado anos acreditando que ser mãe significava aceitar tudo calada, sacrificar-se sem limites. Agora entendia que ser mãe também era impor branqueiros, era ensinar pelo exemplo que respeito não se implora. Quando a noite caiu, recebi uma ligação do Dr. Henrique. Selma, só para atualizar, o processo já foi protocolado. Em poucos dias, Daniel será notificado oficialmente. Prepare-se porque pode haver reação. Fechei os olhos e suspirei e respondi: eu já estou preparada, doutor. Passei a vida toda sendo humilhada em silêncio. Agora é a vez deles enfrentarem o peso das próprias escolhas. Agradeci a ele e desliguei, sentindo uma onda de cansaço e alívio ao mesmo tempo. Entrei no quarto, vesti minha camisola e me deitei na cama, mas antes de fechar os olhos prometi a mim mesma que não voltaria atrás. A vingança já estava em curso, mas mais do que isso, era a reconstrução da minha dignidade. E enquanto adormecia, pensei: se essa é a guerra que eles escolheram, eu vou lutar até o fim. Mas dessa vez, quem comanda a batalha sou eu. Os dias que se seguiram ao encontro com Daniel foram carregados de tensão, como se cada minuto fosse a preparação para uma nova explosão. Eu acordava cedo, tomava meu café na varanda e tentava manter alguma normalidade. Mas o silêncio do apartamento parecia mais pesado do que nunca. As mensagens de Camila não paravam de chegar, alternando entre súplicas e acusações, e cada uma delas me atingia de um jeito diferente. Às vezes lia e chorava em silêncio, lembrando da menina que um dia segurava minha mão para atravessar a rua. Outras vezes sentia raiva, porque as palavras vinham carregadas de desprezo, como se eu fosse a responsável pela ruína que eles mesmos criaram. O que me sustentava era a certeza de que não podia voltar atrás, de que essa dor fazia parte da minha transformação. Ainda assim, a culpa me visitava à noite, quando a cidade silenciava e eu ficava sozinha com meus pensamentos, ouvindo o eco da voz da minha filha me chamando de cruel. Numa tarde chuvosa, decidi sair de casa e caminhar até a Praça das Mangueiras. Precisava respirar um ar diferente, ver rostos que não carregassem o peso da minha história. Levei um guarda-chuva pequeno e, enquanto as gotas caíam, sentei-me no mesmo banco onde dias antes havia conversado com aquela senhora que também sofria com a pressão do filho. Olhar para as árvores encharcadas me trouxe uma estranha sensação de calma, como se a chuva lavasse um pouco do fardo que eu carregava. Foi nesse momento que eu ouvi alguém me chamar pelo nome. Quando virei, encontrei Camila parada à minha frente, sem guarda-chuva, com o cabelo grudado no rosto e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela parecia tão frágil que por um instante meu instinto foi abraçá-la, mas me contive. "Mãe, eu não aguento mais", disse entre soluços. "O Daniel está furioso. Ele disse que vai encontrar um jeito de recuperar tudo, que não vai aceitar ser derrotado. Eu tenho medo que pode acontecer." Senti um arrepio percorrer a minha espinha, mas mantive a voz firme. "Medo você deveria ter sentido antes, filha, quando decidiu se juntar a ele para me enganar. Agora é tarde para fingir inocência." Camila caiu de joelhos diante de mim, ignorando a água que molhava sua roupa. "Eu errei, mãe. Eu sei que errei, mas não consigo viver assim. Eu só queria ser feliz, só queria te orgulhar, mas acabei me perdendo no caminho.
Daniel me prometeu tanto e eu acreditei. Agora ele me culpa por tudo e diz que se eu não ficar do lado dele, vai me deixar sozinha. Meu coração apertou, mas não podia deixar transparecer. Coloquei a mão em seu ombro e falei baixo. Camila, felicidade não se constrói sobre mentiras. Orgulho não se conquista desrespeitando quem te deu tudo. Se você quiser recomeçar, terá que provar com atitudes, não com lágrimas. Ela levantou o rosto e em seus olhos havia algo diferente daquela arrogância que sempre me feria. Havia desespero verdadeiro, como se finalmente tivesse entendido a gravidade do que fez. E se ele me abandonar, mãe, o que vai ser de mim? Segurei sua mão molhada e respondi. Você não vai morrer sem Daniel, Camila. Vai doer, vai ser difícil. Mas às vezes precisamos perder o que acreditávamos ser essencial para descobrir que somos mais fortes do que pensamos. Eu não vou deixar você sem um teto, já disse isso. Mas não espere de mim a vida de luxo que conheceu. O tempo da abundância às minhas custas acabou. Ela chorava como uma criança, e dessa vez não consegui resistir. A puxei para um abraço, sentindo o frio do seu corpo contra o meu, e sussurrei. Se ainda existe um futuro para nós duas, filha, ele só pode ser construído com verdade. De volta ao meu apartamento naquela noite, ainda sentia o peso daquele encontro. O coração estava em conflito, dividido entre a raiva e a compaixão. Sentia que Camila poderia mudar, mas Daniel não. Ele já havia cruzado a linha há muito tempo, e tudo no olhar dele mostrava que não buscava redenção, apenas controle. Enquanto pensava nisso, o telefone tocou. Atendi e ouvi a voz do Dr. Henrique. Selma, acabei de receber a confirmação. Daniel foi oficialmente notificado do processo. Ele tem prazo para se manifestar, mas esteja preparada, porque ele não vai aceitar em silêncio. Respirei fundo e respondi. Eu já estou pronta, doutor. Que ele use as armas que quiser. Eu tenho a verdade do meu lado. Depois de desligar, caminhei até a janela e olhei para as luzes da cidade refletidas nas poças de chuva no asfalto. Pensei em como minha vida havia mudado em tão pouco tempo. Eu que me sentia invisível, que aceitava humilhações em nome de um amor mal entendido, agora era a mulher que ousava desafiar o próprio sangue e enfrentar processos judiciais para recuperar sua dignidade. E percebi que a vingança que eu arquitetava já não era mais apenas contra Daniel ou Camila, mas contra todos os anos em que me anulei, contra a Selma submissa que permitia que outros escrevessem sua história. Naquela noite, antes de dormir, escrevi em meu diário mais uma vez. Relatei cada detalhe do encontro na praça, cada palavra que Camila disse, cada resposta que ofereci. E ao final, registrei uma promessa a mim mesma. Se minha filha escolher mudar, estarei ao lado dela, mas não ao lado das mentiras. E se Daniel escolher a guerra, eu não recuarei, porque finalmente aprendi que impor respeito é o maior ato de amor próprio que alguém pode ter. Fechei o caderno, apaguei a luz e, pela primeira vez em muito tempo, adormeci com a sensação de que estava pronta para qualquer batalha que viesse à frente. O dia da inauguração do Espaço Mangueiras amanheceu com o céu limpo e uma brisa suave atravessava as cortinas da minha sala. Acordei com o coração acelerado, mas não era medo, era uma mistura de ansiedade e esperança. Passei anos acreditando que meu destino era esperar a velhice em silêncio, sendo ignorada por quem mais amava. Agora, eu estava prestes a abrir as portas de um espaço dedicado a mulheres que, como eu, foram exploradas, caladas e diminuídas. Enquanto arrumava meus cabelos e escolhia um vestido simples, mas elegante, pensei em tudo o que havia passado até ali. As lágrimas, as humilhações, a traição de Camila, as ameaças de Daniel. E sorri, porque percebi que todas aquelas dores me trouxeram exatamente onde eu precisava estar.
Quando cheguei ao prédio onde o espaço havia sido montado, as mangueiras do jardim balançavam como se aplaudissem silenciosamente minha chegada. Algumas mulheres já aguardavam na entrada, curiosas, e quando me viram, sorriram como se me reconhecessem, não por quem eu era, mas pelo que representava. Entrei e caminhei pelo salão preparado com tanto carinho. Cadeiras dispostas em círculo, murais coloridos com frases de encorajamento, uma mesa simples com café e bolo para receber as visitantes. Cada detalhe havia sido pensado não para ostentar, mas para acolher. Senti os olhos marejarem e quando o Dr. Henrique apareceu, trazendo alguns papéis para eu assinar, ele me disse sorrindo: Selma, este lugar é a maior prova de que sua luta não foi em vão. Eu apertei sua mão e respondi: agora é hora de transformar minha dor em algo que ajude outras mulheres a se levantarem também. Pouco antes de iniciar a cerimônia, vi uma figura hesitante na porta. Era Camila. Ela usava um vestido simples, bem diferente das roupas caras que antes ostentava, e seus olhos estavam cheios de incerteza. O coração disparou dentro do meu peito e, por um instante, temi que sua presença atrapalhasse aquele dia tão especial. Mas quando ela se aproximou devagar e disse em voz baixa: Mãe, eu não podia deixar de ver. Eu sei que não mereço estar aqui, mas preciso ouvir você. Percebi que aquela era a chance de mostrar que minha transformação não havia me endurecido por completo. Toquei em seu braço e disse: se está disposta a ouvir, então é bem-vinda. Mas entenda, hoje não é sobre você, é sobre todas nós. Ela sentiu cabisbaixa e se sentou discretamente em uma das cadeiras do fundo. O salão se encheu com mais de 20 mulheres, todas com histórias diferentes, mas unidas pela mesma dor, a de terem sido desrespeitadas em algum momento da vida. Subi ao pequeno palco improvisado e respirei fundo antes de começar a falar. Meu nome é Selma, tenho 61 anos e por muito tempo acreditei que meu destino era aceitar em silêncio as humilhações e as perdas. Acreditei que ser mãe significava abrir mão de mim mesma. Mas aprendi da maneira mais dura que quando a gente se anula, abre espaço para que outros nos tratem como invisíveis. Hoje, eu estou aqui para dizer que nunca é tarde para se levantar. Nunca é tarde para recuperar a dignidade que tentaram arrancar de nós. As palavras saíam carregadas de emoção e eu via nos olhos daquelas mulheres a identificação, como se cada frase fosse também sobre elas. Continuei, sentindo a firmeza crescer na minha voz. Eu perdi anos acreditando que ser amada justificava aceitar qualquer coisa, mas descobri que respeito não se pede, respeito se impõe. E foi isso que fiz. Enfrentei minha própria filha, enfrentei ameaças, enfrentei a solidão. E mesmo com o coração ferido, encontrei dentro de mim uma força que nunca imaginei. Hoje, este espaço é a prova de que podemos transformar dor em esperança. Aqui, cada mulher terá voz. Aqui, cada lágrima será respeitada. E aqui, vamos aprender juntas que dignidade não tem idade para florescer. Nesse momento, ouvi um murmúrio de aprovação e algumas mulheres começaram a aplaudir. Do fundo da sala, ouvi a voz trêmula de Camila. Mãe, eu me envergonho de tudo que fiz, mas olhando você agora, eu percebo que quero ser diferente. Será que um dia você pode me perdoar? O salão inteiro ficou em silêncio, como se aguardasse minha resposta. Olhei para ela e, por um instante, senti novamente a dor das mentiras, o peso da traição. Mas também vi ali a filha que eu ainda amava, perdida, buscando uma chance de se reencontrar. Respirei fundo e respondi: o perdão existe, Camila, mas ele não é um presente. É algo que você terá que conquistar com atitudes, com mudanças reais. Eu não posso prometer que será fácil,
mas posso prometer que não fechei meu coração para você. A porta está entreaberta e cabe a você atravessá-la. As lágrimas escorreram pelo seu rosto e uma mulher da plateia murmurou: "Que força!" Eu sorri, emocionada, e finalizei meu discurso. Se existe algo que quero que todas levem daqui hoje, é isto. Nunca deixem que roubem de vocês o direito de serem respeitadas. Não importa se tem 30, 50 ou 80 anos, sempre há tempo para recomeçar. Se eu conseguir, cada uma de vocês também pode. O salão explodiu em aplausos e naquele instante eu senti como se a vida tivesse finalmente me devolvido tudo que me tirou. Naquela noite, já em casa, sentei-me diante da janela com o meu diário no colo. Escrevi cada detalhe da inauguração, cada palavra que saiu da minha boca, cada olhar que encontrei. E ao final registrei: hoje não terminei uma história. Hoje comecei outra. O passado me feriu, mas o futuro me pertence. Plantei limites, e deles nasceu o jardim mais bonito da minha vida, o respeito. Fechei o diário e, enquanto a cidade se iluminava lá fora, senti pela primeira vez em muitos anos que estava inteira, pronta para viver não como vítima, mas como exemplo.